Olá, sou o pastor Benê Matos. Gostaria de aproveitar esse tempo para a gente meditar, pensar numa palavra que está registrada no livro, na Bíblia, no livro na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, o livro de Romanos é um livro riquíssimo, de muita revelação, tanto é que a base de toda a reforma estabelecida por Lutero é desenvolvida, a base foi o livro de Romanos, onde ele tira as 95 teses e assim por diante. Mas o que requer o texto aqui, uma vez que a gente tem consciência do grande investimento de amor, de compaixão, de misericórdia de Deus por nossas vidas, pela vida do pecador, pela vida do homem que se perdeu na sua essência como imagem e semelhança de Deus, é considerar sobretudo o ápice, de Jesus Cristo, uma vez que o Senhor Jesus Cristo assumiu e substituiu, e nos propiciou para que nós pudéssemos ter comunhão com Deus. Então, qual é o comportamento que eu tenho que ter? Uma vez que eu tenho isso registrado e consciente na minha mente, no meu coração, qual é o comportamento, quais as minhas atitudes, como que eu devo pensar em relação ao que a palavra de Deus está registrada, a esse fato, que não é uma coisa que não existe, mas é que tudo veio a existir e nos dá essa condição de andar em novidade de vida. E aquilo ali, aquele ato do Senhor Jesus ir na cruz, Paulo relata, Paulo mostra, explica aqui para todos nós, que é justamente a evidência do grande amor de Deus por nós, na sua compaixão, no seu prazer de misericórdia. Deus não está nem aí preocupado com o que você faz de errado, sabe? Porque a gente, infelizmente, nascemos no pecado. A Bíblia até fala no livro de Romanos que todos pecaram e carecem da glória de Deus. No capítulo 6 fala assim, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então quem quer viver, quem quer valorizar a vida, considera sobretudo aquele que é o autor da vida, que é Jesus Cristo. Amém? E por considerar Jesus Cristo, a gente desenvolve todo o entendimento, fazendo com que o meu corpo, as minhas atitudes, o meu pensamento, o meu sentimento não seja comprometido com a influência negativa desse mundo. E a gente não pode se conformar com as contrariedades, com as desigualdades, com essa situação que o mundo vive. A gente não pode pensar assim. E quando eu considero sobretudo a palavra de Deus, a manifestação da presença de Deus faz com que desenvolva em mim a grande satisfação de viver o propósito que o meu Criador me fez. Você não é obra do acaso, você nasceu no coração de Deus, nós nascemos no coração de Deus, tudo foi criado por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. No capítulo 11, o último versículo fala assim: porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Sabe, mas ainda tem o livre-arbítrio, você pode escolher rejeitar todo esse amor, essa misericórdia, essa compaixão, que você vai também viver ao contrário daquilo que é boa, perfeita vontade, agradável vontade de Deus. Sabe, a minha alma, ela tem uma sede. A nossa alma, ela tem uma sede. Como beber água.
A nossa alma tem fome, como comer comida na hora certa, como se alimentar, se fortalecer, como se abastecer. E assim é a nossa vida, o nosso coração. Não tem como se alimentar, não tem como abastecer, não tem como matar a sede sem a presença de Deus. O segredo de ser satisfeito na vida está justamente em considerar o grande investimento que Deus fez na pessoa de Cristo, que era tudo para mim, sabe? Toda aquela dor, toda aquela angústia, toda aquela humilhação, todo aquele problema, toda aquela pobreza era minha. Ele me substituiu ali naquela cruz. Como que eu vou virar as costas, fazer vistas grossas para esse fato e viver uma vida longe da presença de Deus? Então por a gente entender e até por a gente ter essa presença que guarda, que faz valer, que dá o grande valor para a nossa vida, o valor de família, o valor do nosso semelhante, esse valor que está justamente em amar o próximo como a ti mesmo, em amar a vida. Esse amor, ele nasce justamente pelo fato da gente considerar aquele que nos amou acima de todas as coisas. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando nós consideramos Cristo, nós desenvolvemos uma comunhão com Deus. E essa comunhão com Deus é onde resplandece a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Pelo fato da gente não se conformar, da gente ser inconformado com a desigualdade, com o monte de problema que esse mundo nos oferece. Esse mundo é um mundo decadente, é um mundo cada vez pior. Inclusive, foi uma das causas que o Senhor Jesus foi lá na cruz do Calvário. Então, portanto, isso, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, tenha o comportamento, sobretudo considerando o amor de Deus sobre você, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus. E aí o que acontece? O que a gente ganha com isso? O que a gente ganha com isso? A gente ganha uma coisa chamada, no grego, significa koinonia. A gente ganha uma coisa chamada comunhão. A gente pode estar diante da presença de Deus, sabe? Essa questão de metanoia, ou seja, uma palavra grega que é mudança de mente, é justamente onde desenvolve todo o comportamento, onde eu rejeito toda a proposta desse mundo pelo fato de considerar Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. E por ser o meu Senhor e meu Salvador, eu vivo uma comunhão mediante, com base na aliança do sangue do próprio Senhor Jesus, que derramou por mim, por amor de mim, evidência desse amor por mim. É isso que eu gostaria que você pensasse. Veja bem, tudo isso é a graça de Deus pela tua vida. Deus te abençoe. Muito obrigado.